Agora vamos preparar os nossos corações para ouvirmos a palavra de Deus. Que momento precioso é esse quando nós vamos estudar a palavra de Deus. Olha, meu coração se enche de alegria todas as vezes que nós abrimos a palavra do Pai para meditar a sua palavra, para conhecermos mais o Senhor, para sermos tocados pelo Senhor. Que o teu coração esteja nesse momento completamente voltado para aquele que habita a eternidade, para aquele que é o nosso Deus e Pai, para aquele que nos ama, para aquele que nos viu a nossa substância ainda informe, como diz o Salmo 139. E hoje, queridos, nesta manhã tão gostosa, tão fresquinha, tão linda, tão radiante, eu quero falar um pouquinho com você mais uma vez sobre o tema da oração. Que o Espírito Santo de Deus possa estar abrindo o nosso entendimento para que venhamos a compreender a sua palavra. O tema desta manhã será: Senhor, ensina-nos a orar. É o tema. Então, para esta meditação, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 11, no versículo 1. Vamos ler apenas este versículo, Lucas 11, verso 1. E assim que terminarmos de ler este versículo, nós vamos ter uma palavra de oração, buscando a orientação do Espírito Santo, que inspirou toda a palavra de Deus, para que Ele nos oriente nessa reflexão tão preciosa, tão linda, tão marcante, tão edificante que será para as nossas vidas. Então vamos juntos prestar bem atenção, não vamos nos distrair, vamos aproveitar bem este tempo que vamos passar aqui juntos. Lucas capítulo 11, verso 1, a palavra de Deus diz assim: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã tão especial, porque todas as vezes que nós abrimos a tua palavra, é uma ocasião muito especial, Pai. E agora, nesta hora bendita de oração, que acalma o aflito coração, tu venha nos dar entendimento espiritual para compreendermos a tua palavra. E o Senhor, pela tua graça, ensina-nos a orar. Ensina-nos a te buscar em oração. Ensina-nos a ter um relacionamento mais íntimo com a tua pessoa, Pai. Este é o desejo do nosso coração. Essa é a nossa alegria radiante, é poder te conhecer. Se revela a nós nesta manhã. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse texto aqui, nós vemos que os discípulos, eles haviam estado com Cristo e também viram o Senhor orar. E ali eles haviam aprendido a perceber uma ligação íntima entre sua extraordinária vida pública e sua vida secreta de oração. O privilégio que os discípulos tiveram foi muito grande, porque eles viam tudo aquilo que o nosso Senhor fazia. Então eles aprenderam e perceberam de uma forma clara que o relacionamento dele com o Pai era um relacionamento íntimo, era uma ligação íntima, tanto com a sua vida com o Pai, quanto com a sua vida pública. Por isso que eles haviam aprendido a crer no Senhor como mestre na arte da oração. Porque ninguém podia orar como Jesus. Então, tudo isso aqui justifica o pedido que os discípulos fizeram. Senhor, ensina-nos a orar. E anos depois, eles nos conscientizaram por meio dos seus escritos que as lições de Jesus sobre oração estavam entre as coisas mais maravilhosas e sublimes transmitidas pelo Mestre. Certa vez, enquanto o Senhor Jesus Cristo, ele orava em um determinado lugar, os discípulos, vendo ali o empenho e o fervor que Jesus Cristo orava, então eles sentiram a necessidade de pedir ao Senhor:
Senhor, ensina-nos a orar. Amados irmãos, e à medida que nós vamos crescendo na vida cristã, o pensamento e a fé na incessante e infalível intercessão do amado Mestre torna a oração algo mais precioso. E a esperança de interceder com Cristo, ela ganha um atrativo totalmente novo para mim e para você. Agora, conforme nós vemos o Senhor orar, nós reconhecemos que ninguém pode orar nem ensinar como Ele. Nós sentimos a mesma necessidade que aqueles discípulos sentiram de pedir: Senhor, ensina-nos a orar. Queridos irmãos, enquanto pensamos em tudo que Ele é e tem, enquanto necessitamos dEle e em como Ele mesmo é nossa vida, nós sentimos segurança de que basta pedir a Ele, Ele mesmo vai ter um imenso prazer em nos levar a uma comunhão mais íntima, mais profunda com Ele, e nos ensinará a orar como Ele ora. Anime-se, meu irmão. Não fique triste. Por que não nos achegarmos ao nosso amado Mestre e pedir que Ele também nos matricule nesta escola da oração, cujas portas estão sempre abertas àqueles que anseiam por prosseguir seus estudos nesta divina arte da oração e da intercessão. Vamos agora mesmo, vamos ao Mestre, como aqueles discípulos disseram há muito tempo atrás: Senhor, ensina-nos a orar. Enquanto nós meditamos, nós percebemos que cada palavra dessa petição, ela é plena de significado. Senhor, ensina-nos a orar. Sim, meus queridos ouvintes, a orar. É isso que precisamos aprender. Embora o princípio oração pareça ser algo tão simples que até a mais débil criança pode fazer, também ela é, ao mesmo tempo, o trabalho mais sublime e santo que o homem pode realizar nesta vida. Sabe por quê? Porque a oração, ela é a comunhão com Deus invisível e santíssimo. É a compreensão de que os poderes do mundo eterno estão à minha e à sua disposição nesse momento. É a própria essência da verdadeira cristandade, queridos. É a oração, porque na oração nós temos ali o canal de todas as bênçãos e o segredo do poder e também da vida. Não somente para nós mesmos, mas para outros, para a igreja e também para o mundo. E é por meio da oração que Deus nos dá o direito de tomar posse de si mesmo e de sua força. É pela oração que as promessas esperam por seu cumprimento, o reino por sua vinda. E te digo mais, e também a glória de Deus por sua plena revelação. Tudo isto vamos conquistar, porque já é nosso, já foi conquistado. Nós devemos receber através da oração. Agora, como nós temos sido indolentes, inadequados para realizar esse abençoado trabalho da oração, queridos? Como temos sido negligentes, preguiçosos? Quantas e quantas riquezas nós estamos perdendo quando nós deixamos de orar ao Pai. Porque somente o Espírito do Pai pode nos capacitar a fazer isso de forma correta e adequada. Facilmente, eu e você, nós nos enganamos e paramos de orar. E o resultado, sabe qual é? É a grande ausência de poder e de vida. Porque o nosso treinamento inicial, o ensino da igreja, a influência do hábito, o tumulto das emoções, olha, vou dizer algo para vocês muito sério. Quão rapidamente essas coisas nos levam à oração sem poder espiritual e sem muita eficácia. Queridos irmãos, a oração verdadeira, que toma posse da força de Deus e abre de fato os portões do céu, por ela, quem não clamaria? Oh, meus irmãos, que alguém me ensine a orar dessa maneira. Assim como os discípulos ensinaram
aliás, pediram ao seu mestre que ensinasse eles a orar, nós também devemos pedir para o Senhor: Senhor, ensina-nos a orar, matricula-nos nesta escola da oração. Foi o próprio Senhor Jesus que abriu uma escola e Ele mesmo se dispõe a treinar os redimidos que expressam um desejo profundo por obter poder na oração. Que tal eu e você, nós ingressarmos nela com esta súplica: Senhor, como carecemos deste ensino. Senhor, ensina-nos a orar. Sim, queridos, a mim e a você, como nós precisamos de aprender esta arte da oração, de orar sem cessar. Às vezes o que existe muitas vezes dentro de nós é só religião, é só regras, é só mandamentos, é só doutrinas, mas na oração que está a verdadeira razão do cristianismo ser uma realidade espiritual. Porque nós temos este acesso ao coração do Pai. Nós temos lido em Tua Palavra as orações poderosas que Teus servos do passado fizeram. E grandes maravilhas que o próprio Senhor operou em resposta às suas petições. E isso ocorreu lá na antiga aliança, lá no tempo de preparação. Agora, quanto mais agora, nos dias de cumprimento, tu não darás a teu povo a segurança plena de tua herança em nosso meio? É claro que Ele vai dar, mas nós precisamos clamar a Ele. Amados irmãos, nós temos ouvido como os apóstolos, eles experimentaram a verdade gloriosa deste poder da oração em nome de Jesus. E nós estamos certos de que tais promessas, elas também podem ser verdadeiras para mim e para você. Sabe por quê? Porque ainda hoje nós temos ouvido inúmeros relatos de sinais gloriosos do poder de Deus, os quais Ele ainda concede àqueles que de fato creem plenamente na Sua palavra. Ah, meus irmãos, que nós pudéssemos dizer para o Senhor assim: Senhor, todos esses homens eram sujeitos às mesmas paixões que nós, e sendo assim, ensina-nos também a orar. Porque se as promessas, os poderes e os dons do mundo vindouro são para nós, então, Senhor, nos ensina a orar para que os recebamos de uma forma abundante. Se o Senhor nos tem confiado a nós a Tua obra, se de nossas orações também dependem a vinda do Teu reino, se por meio de nossa oração Teu nome pode ser glorificado, então, Senhor, ensina-nos a orar. Sim, a nós, Senhor. Eis-nos aqui como Teus aprendizes. Nós queremos de fato ser ensinados por Ti. Senhor, por misericórdia, ensina-nos a orarmos, a sermos fervorosos na oração. Queridos, nós precisamos de dizer isso para o Senhor, que nós sentimos uma grande necessidade de sermos ensinados a orar. Porque nada parece no início tão simples e depois tão difícil a ponto de sermos coagidos a confessar: olha, não sabemos orar como convém. É verdade que temos a palavra de Deus, com as suas firmes e claras promessas, mas o pecado, ele tem obscurecido tanto a nossa mente que raramente nós sabemos como aplicar a palavra. Porque quando se trata de coisas espirituais, nem sempre nós buscamos as mais necessárias, ou nem sempre oramos de acordo com a lei do santuário. E em relação às coisas temporais, nós somos mais incapazes ainda de usar a liberdade maravilhosa que o Pai nos concedeu de pedir o que nós precisamos. E mesmo quando sabemos o que pedir, quanta necessidade ainda há de fazer a oração aceitável. Por isso que eu tenho dito que a oração, ela deve ser para a glória de Deus, e isto em absoluta e total rendição à sua vontade, em plena certeza de fé, e no nome de Jesus, e com tal perseverança que, se necessário for,
se recusa a não ser atendida. Jesus disse sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E como eu e você, nós precisamos aprender todas essas coisas, meus queridos. E isso só acontece na escola de muita oração, pois a prática, ela faz a perfeição. E só se aprende a divina arte da oração eficaz em meio à dolorosa consciência de nossa ignorância e falta de merecimento, em meio ao conflito entre crer ou duvidar. Você, quando ora, você crê de fato que Deus está lhe ouvindo, que Ele vai responder a sua oração? Aqueles que não creem, manda os outros orar. Ora, pastor Cláudio, ora por mim. Lógico que a igreja é um conjunto, às vezes nós ficamos espiritualmente fracos, mas tem muita gente que são pessoas preguiçosas, que não oram e pede para os irmãos orarem por ele. Mas mesmo que não estejamos cientes disso, queridos, o autor e consumador de nossa fé e de nossa oração, o qual zela por nossos pedidos e observa os que nele confiam, ele é o maior interessado para que nossa educação nesta escola de oração alcance a perfeição. Que brote no mais profundo do nosso coração, meus irmãos, este desejo ardente por aprender a orar. Desejo esse produzido pelo reconhecimento de nossa ignorância e pela fé no nosso Mestre perfeito. Que eu e você, nós possamos estar convictos de que o Senhor Jesus Ele vai nos ensinar a orar com poder. E nós nunca duvidemos disso. Ele ensina aos seus discípulos a orar. Aquela oração dos discípulos foi tão preciosa. Senhor, ensina-nos a orar. E ninguém pode superar Jesus na arte de ensinar. Por isso, roguemos a Ele. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ensina a orar de uma forma clara. Porque eu sei, também você sabe, que um aluno ele necessita de um professor que conhece bem a sua matéria e saiba ensinar com paciência e amor para preencher ali as suas necessidades. Mas louvado seja Deus, porque Jesus é tudo isso e muito mais. Porque Jesus ele sabe tudo sobre a arte da oração. É Jesus, Ele mesmo orando, quem nos ensina a orar. Porque Ele sabe tudo sobre a oração. E Jesus, Ele aprendeu a orar em meio a lutas e lágrimas de sua vida aqui nesta terra. É o trabalho que mais lhe dá prazer no céu. Lá, Ele ainda exerce uma vida de oração. Sabe por quê? Eu quero convidar a abrir a sua Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 7. Hebreus, no capítulo 7, vamos ler aqui o versículo 25. Hebreus 7, 25. Jesus ainda, Ele intercede por nós. Vejam só que interessante. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Queridos, aquilo que Cristo fez foi tão perfeito. Primeiro que Ele nos reconciliou com Deus, porque o nosso pecado nos separava de Deus. Jesus Cristo foi para a cruz e lá naquela cruz Ele destruiu o nosso velho homem. Porque em Romanos capítulo 6, verso 6, a palavra de Deus fala que, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, Ele nos levou a morrer em seu corpo, nos libertando do pecado, e pela ressurreição, quando Deus trouxe Jesus Cristo dentre os mortos, a mesma Bíblia que afirma que Jesus morreu, também fala que nós morremos com Ele, também fala que, segundo Efésios, capítulo 2, verso 6, que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, agora Jesus aqui está dizendo, em Hebreus 7, 25, que Ele vive sempre para interceder por nós. Ele, Jesus.
Queridos, que coisa mais gostosa saber que o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa vida está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você neste momento, neste exato momento. Queridos, que coisa preciosa! E nada lhe deixa mais satisfeito do que encontrar aqueles que desejam ser levados à presença do Pai, aqueles a quem pode revestir de poder para orar e trazer as bênçãos de Deus sobre os que o rodeiam, aqueles que podem ser treinados para ser seus cooperadores na intercessão pela qual o seu reino será revelado aqui na terra. Então, como ele sabe ensinar? Jesus Cristo é o nosso mestre. Não é à toa que os discípulos o chamavam de mestre. Mestre é aquele que ensina. Mestre, ele nos ensinou fazendo. Ah, como ele sabe ensinar, queridos. Seja pela urgência da necessidade, seja pela nossa confiança jubilosa, seja pelo ensino da palavra, ou pelo testemunho de outro irmão que sabe o que é ter orações respondidas. Queridos irmãos, por meio do Espírito Santo, ele penetra nosso coração e nos ensina a orar, revelando-nos o pecado que impede a nossa oração e também, não fica só aí, ele não só revela o nosso pecado que impede a oração, mas também nos dá a garantia de que a nossa oração foi aceita pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. Jesus, ele ensina não apenas nos dando ideias sobre o que pedir e como pedir, mas soprando dentro de nós o próprio espírito de oração. E ainda vivendo dentro de nós como nosso grande intercessor. É com muita certeza e grande alegria que nós podemos declarar para Ele nesta manhã, que ensina, quem ensina como Ele, quem ensina como Ele. Jesus, Ele nunca ensinou seus discípulos a pregar, mas somente a orar. Jesus, Ele não falou muito sobre o que fazer para pregar bem, para ter sucesso na pregação. Mas ele falou muito sobre como orar bem. Saber como falar com Deus é bem mais importante do que saber falar como falar com os homens. E a prioridade é ter poder com Deus e não com os homens. Então, amados, não há nada que seja mais prazeroso a Jesus do que nos ensinar a orar. Meu amado irmão, minha amada irmã, por favor, reflita nesta mensagem nesta manhã. Não se distrai, fique bem atento. Queridos, vamos ser sinceros. Não é isso que eu e você nós precisamos de rogar ao Mestre que Ele nos ministre por um tempo um curso especial sobre esta arte tão maravilhosa, tão linda, tão doce da oração? Por favor, medite em suas palavras proferidas aqui na terra e renda-se aos seus ensinamentos na mais profunda confiança de que, com um professor assim, é impossível nós não fazermos progresso. Você concorda comigo? Por favor, separe tempo, não apenas para meditar, mas para orar. E também permanecer diante do trono da graça para ser treinado neste trabalho de intercessão. E vou te dizer uma coisa, você pode estar certo de que em meio aos seus tropeços e temores, Jesus, Ele vai realizar a sua obra em nós de uma forma esplêndida, porque Ele soprará a sua própria vida, que é toda a oração dentro de nós. Lembra daquele texto de Gálatas 2:20? Eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, quando você crê nesta palavra, você pode ter certeza que à medida que nos tornamos participantes de sua justiça e de sua vida, o próprio Jesus também intercederá por meio de nós. Porque nós, eu e você,
que creu em sua morte e ressurreição com Cristo, nós somos membros de seu corpo e nós somos sacerdócio santo. E nós faremos parte da obra sacerdotal de rogar e prevalecer com Deus em favor dos homens. E por mais ignorantes e débeis que nós sejamos, nós vamos pedir com muita alegria: Senhor, ensina-nos a orar, porque nós não sabemos orar como convém, queridos. Tem um texto muito precioso que eu gosto muito, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias, lá em Romanos. Vamos abrir Romanos capítulo 8. Capítulo 8, a palavra de Deus diz assim, 8 verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a sua vontade, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Deixa eu explicar um pouquinho esses dois versículos aqui de Romanos 8, 26 e 27. Olha só que coisa linda. Olha, o Espírito Santo, ele semelhantemente, ele nos assiste em nossa fraqueza. Então, quando nós estamos fracos, deprimidos, às vezes angustiados, se você é um filho de Deus, se você creu que morreu e ressuscitou com o Senhor, você é assistido pelo Espírito Santo. Ele vai cuidar de você. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Quem que intercede por nós? É o Espírito Santo. E aonde que o Espírito Santo habita? Onde que habita o Espírito Santo? Uma vez que nós cremos no Senhor, onde que ele habita? Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Presta atenção. A Bíblia diz que quando nós cremos no Senhor, eu e você, nós somos santuários de Deus. Olha que coisa profunda e tremenda está registrado aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis que sois. Não é que você vai ser. A Bíblia diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Então, se ele habita em nós, agora vamos voltar para Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, olha só, o mesmo Espírito, aquele que habita em nós, a palavra fala que ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, o que isso significa? Significa que a grande maioria das nossas orações, elas são orações hipócritas. Às vezes nós oramos na igreja, ó Senhor, graças te dou, eu quero que o Senhor abençoe todo este povo. Às vezes aquela nossa oração não está ali revelando aquilo que está no coração. Mas o Espírito Santo, ele sabe qual, aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que o Espírito Santo intercede pelos santos. Às vezes nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós não sabemos expressar a nossa oração, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. Aquela oração que nós não conseguimos orar, o Espírito Santo, ele coloca, ele apresenta diante do Pai esta oração e diz, Pai, é isto que ele está pedindo. Ele intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele fala, Pai, a verdadeira essência da oração que ele está pedindo não é aquela que saiu dos seus lábios, mas é esta que eu apresento diante de ti, porque o Espírito Santo nos assiste e ele leva a verdadeira oração do fundo do nosso coração e apresenta diante do Pai. Porque aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que ele quem? O Espírito Santo intercede pelos santos. Que coisa linda, amados. Como nós precisamos pedir ao Pai para que ele nos ensina-nos a orar
Nós não sabemos orar. A gente só sabe pedir. Senhor, dá um carro novo, dá uma casa nova. Senhor, abençoa minha família, abençoa meu marido, abençoa minha esposa. Mas isso não é oração, isso é pedido. Oração é aquela que você chega diante do Pai, lá no seu quarto, você fecha a porta quando ninguém está orando, e você ora ao Pai e fala: Pai, eu quero te conhecer. Pai, eu te amo, Pai. Eu quero que o Senhor me dê espírito de sabedoria e de revelação para que eu conheça. Eu quero ter uma intimidade com o Senhor Jesus. Eu quero dizer que eu amo, mas de uma forma verdadeira, não de uma forma hipócrita. Olha, se você fizer esta oração, pedindo para que Deus mostre o seu caminho, revele a sua glória, os céus vai se abrir e o Espírito Santo vai trazer tudo aquilo que é Cristo, tudo aquilo que é o Pai, porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele perscruta todas as coisas, até as profundezas de Deus. E hoje em dia a gente vê esses crentes buscando as coisas de Deus e não o Deus das coisas. Eu quero o Senhor, eu não quero as suas coisas, porque se eu ficar aí em busca das suas coisas, eu posso perder o meu Senhor, o meu Salvador de vista. Eu quero a Ele, eu quero chegar, deitar no colo dele e falar: Pai, eu te amo, eu preciso de Ti, Senhor. Ensina-me a orar, ensina-me a estar a sós contigo. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Olha só, queridos, nós que muitas vezes dizemos que amamos o Pai, mas se você ama o Pai, Ele chama você para ir para o quarto e fechar a porta. Por quê? Porque quarto é lugar de intimidade. Quarto, antigamente, era onde os egípcios guardavam os tesouros. Então, todas as vezes que você for para o quarto fechar a porta, lembre-se de uma coisa, que tem um tesouro te esperando. E este tesouro chama-se Jesus. E Ele quer se relacionar com você. Ele quer que você vá para o quarto e feche a porta. Quem sabe, depois que terminar esta mensagem, você pode ir para o seu quarto e derramar em lágrimas diante do Senhor. Fala: Senhor, me toca. Eu preciso de Ti, Senhor. Faz com que realmente meu coração seja cheio do Teu amor, cheio desta vida abundante de Cristo. Por favor, Pai, faz isso em minha vida. Meus queridos, no quarto. Quarto é um lugar onde o casal ele tem as suas intimidades, onde eles se deliciam de amor. Porque eu tenho certeza, você que me ouve nesta manhã, você que tem marido ou que tem esposa, ou marido que tem esposa, lógico, você ama a sua esposa, você quer ter intimidade com ela. Então é no quarto. É no quarto, é o lugar mais adequado para se ter intimidade. Mas Jesus fala aqui: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Por que Ele nos chama para o quarto? Porque Ele quer ter intimidade conosco. Ele quer nos relacionar conosco. Que coisa linda podermos nós, eu e você, relacionarmos, falarmos com o Deus Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Salomão, do Senhor Jesus e da ressurreição. Como é bom poder conversar com esse Pai que está com seus ouvidos abertos, atentos às nossas orações. Mas infelizmente nós só vamos ao quarto para pedir, para reclamar. Não, vamos ali para ter relacionamento com Ele. Queridos, após chamar ali Jesus e seus discípulos, o nosso mestre, ele lhe transmitiu para ele o seu primeiro ensino público, lá no Sermão da Montanha. Jesus explicou sobre o reino de Deus, sobre as suas leis e sua vida. Interessante que nesse reino, Deus não é apenas rei, mas Ele é Pai. Ele não apenas dá tudo, mas Ele mesmo é tudo. E somente no conhecimento dEle e no relacionamento com Ele, eu e você, nós temos essa bem-aventurança.
E por essa razão, você que me ouve nesta manhã, por favor, me entenda bem e me escute com cuidado. Por essa razão, era natural que a revelação da oração e a vida de oração fossem parte de seu ensino a respeito do novo reino que o Senhor Jesus veio estabelecer aqui na terra. Moisés não deu mandamento nem regra sobre oração. E mesmo os profetas fazem pouca menção sobre o dever de orar. É o próprio Cristo, o Senhor da glória, quem nos ensina a orar. E a primeira coisa que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos é que eles devem ter um lugar secreto para a oração. Porque cada um deve ter algum lugar de refúgio, onde possa estar a sós com seu Deus e Pai. Olha, queridos, todo professor, ele deve ter uma sala de aula. Nós aprendemos a conhecer e, de fato, crer em Jesus como nosso único professor na escola da oração. Ele já nos ensinou em Samaria que a adoração não está mais limitada a tempo e lugar, que a adoração, a verdadeira adoração espiritual, é algo de espírito e vida. O homem deve, com todo o seu ser e por toda a sua vida, adorá-lo em espírito e em verdade. E mais, ele quer que cada um escolha para si um lugar separado, específico, onde ele possa diariamente ter aquele encontro maravilhoso, aquele relacionamento, aquela conversa gostosa, aquela conversa amigável de pai para filho. O Senhor anseia isso de nós. Talvez Ele esteja falando com seu coração agora que está muito duro. Você que está envolvido tanto com a religião, com tantas obras para fazer, talvez não sobra tempo para você entrar no lugar ali separado, no quarto, fechar a porta e conversar um pouquinho com seu pai. Comece a partir de hoje, toma uma decisão na sua vida. De hoje em diante eu vou separar pelo menos 1 hora. Eu vou estar ali diante de meu pai, falando com ele a sós. Você pode ter certeza, querido ouvinte, que a sua vida, dia a dia, passo a passo, será transformada pelo poder da presença de Jesus se manifestando e falando a seu coração. Queridos amados, este quarto secreto ou lugar solitário é a sala de aula de Jesus. Esse espaço pode ser em qualquer lugar. Pode mudar de um dia para o outro se tivermos de mudar nossa residência. Mas esse lugar secreto, ele tem de ser um tempo tranquilo, em que eu e você possamos nos colocar na presença do nosso Mestre para ser preparado por Ele, para adorar o Pai em espírito e em verdade. Queridos, e somente lá, esteja certo disso, por favor, somente naquele lugar recluso, naquele lugar isolado, só você e Ele, Jesus Cristo, Ele vem para nos ensinar a orar. E outra coisa, um professor também, ele sempre anseia que a sua sala de aula seja alegre e bastante atraente. De que forma? Cheia de luz e ar celestial. Um lugar onde os alunos desejam vir e um lugar onde os alunos, eles amam estar presentes. Agora, ali, em suas primeiras palavras sobre a oração no Sermão da Montanha, Jesus ele procura apresentar-nos um quadro do quarto secreto, o mais atraente possível. Olha, queridos, se nós ouvirmos cuidadosamente, nós logo vamos notar que o assunto principal que Jesus tem a nos dizer é sobre nossa permanência lá naquele quarto, tranquilo, gostoso. 3 vezes o Senhor Jesus ele usa o nome do Pai. Orarás a teu Pai. Lembra? Teu Pai te recompensará. Deus, o vosso Pai, sabe o do que tem de necessidade. Nunca perca isso de vista. Quando você crê na sua morte e na sua ressurreição com Cristo, você é feito um filho de Deus. Então chame-o de Pai, Pai nosso que estais nos céus. Lembram desta oração tão preciosa?
Por isso que a primeira coisa no quarto de oração é: eu preciso encontrar meu Pai. A luz que brilha no quarto deve ser a luz do semblante do Pai, o ar fresco do céu com o qual Jesus o encherá, e a atmosfera pela qual vou respirar e orar são o amor de Deus Pai e sua infinita paternalidade. Gostoso pertencer a este Deus de amor. Que delícia, meus queridos. Vocês não sabem como é maravilhoso, como é delicioso ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez o Espírito Santo quer lhe tocar nesse momento que você está ouvindo essa mensagem. Abra o seu coração para Ele. Fala: Senhor Jesus, revela-me o segredo da oração em secreto. Queridos, e assim, cada pensamento ou cada petição que nós vamos emitir serão simples, serão sinceras, de uma confiança infantil no nosso Pai eterno. É assim, amados. É assim que o nosso Mestre nos ensina a orar, porque Ele nos introduz na presença viva do nosso Pai. Nossa oração ela deve ser muito eficaz. Ouçamos, por favor. Preste bem atenção. Vamos ouvir atenciosamente o que o Pai tem a nos dizer. Primeiro, lembra que Cristo disse: orarás a teu Pai que está em secreto. Queridos irmãos, queridas irmãs, o nosso Deus é um Deus que ele se oculta do olho carnal. Por isso que em nossa adoração a Deus, enquanto nos ocuparmos principalmente com os nossos próprios pensamentos e exercícios, jamais encontraremos aquele que é Espírito, o invisível. Mas aquele que se afasta de tudo que é do mundo e do homem e se prepara para esperar somente em Deus, o Pai se revelará. Queridos, Ele diz que Ele será achado de nós. E à medida que você renuncia, desiste, exclui o mundo e a vida do mundo e se entrega para ser guiado pelo Espírito na presença secreta do Pai, pode ter certeza que a luz do amor do Pai virá sobre a sua vida. Queridos irmãos, a intimidade do quarto secreto e da porta fechada, a total separação de tudo que nos cerca é uma imagem e também uma ajuda daquele santuário espiritual interior. É o segredo da morada de Deus dentro do véu, onde o nosso espírito, verdadeiramente, ele entra em contato com Deus invisível. Um Deus invisível. E assim, dia a dia, nesta prática, nós somos ensinados pelo Senhor. Cada dia mais. E bem no início da nossa busca do segredo desta oração eficaz, a lembrar que Ele está no quarto secreto, onde ficamos a sós com o Pai, que nos ensinará a orar corretamente. Queridos, lembre-se de uma coisa. Jesus, Ele pediu para que vocês, quando orar, entra no quarto e fecha a porta. Isso significa que o Pai, Ele está em secreto. Então, com essas palavras, Jesus nos ensina onde Ele está nos esperando, onde Ele pode ser sempre encontrado, sempre achado. Os cristãos, muitas vezes, reclamam que a oração individual não é o que deveria ser, porque eles se sentem-se fracos e pecadores, com o coração frio e pesado, como se tivesse tão pouco para orar. E naquele pouco, nenhuma fé ou alegria eles têm. Eles estão desencorajados, impedidos de orar, porque pensam que não pode ir ao Pai como deveriam ou como desejariam. Por favor, você que é filho de Abba, filho de Deus, ouça o seu professor. Ele lhe diz que quando você vai orar sozinho, seu primeiro pensamento deve ser: o Pai está em secreto, o Pai me está esperando lá no meu quarto. Mesmo que seu coração esteja frio e sem vontade de orar, entre no quarto, feche a porta e ore a este Pai amoroso. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece de você.
Queridos, não pense num pouco que tem para oferecer a Deus, mas no quanto Ele lhe pode lhe dar. Apenas se coloque diante dele e comece a buscar a sua face, a contemplar a sua face. Medita no seu amor, nas suas maravilhas, na sua ternura e amor compassivo. Apenas diga a ele como tudo é pecaminoso, frio, pesado. É o coração amoroso do Pai que vai iluminar e vai aquecer o seu coração. Faça o que Jesus disse, feche a porta do quarto e ore a seu Pai que está em secreto. Não é maravilhoso ser capaz de ficar sozinho com Deus, o Deus infinito, e depois erguer os olhos e dizer, meu Pai. Jesus quem disse, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E aqui, queridos, Jesus, ele nos assegura que a oração secreta não pode ser infrutífera. A sua bênção se manifestará em nossa vida. Por quê? Porque Jesus quem disse, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ele vai te recompensar. Agora, se tão somente em secreto, sozinho com Deus, confiarmos a Ele a nossa vida diante dos homens, Ele nos recompensará abertamente. Ele cuidará para que a resposta à oração se manifeste por meio de sua bênção sobre nós. E desta forma, nosso Senhor nos ensina que é por sua infinita paternalidade e fidelidade que Deus nos encontra em secreto, de forma que cabe a mim e a você, a todos nós, ter uma fé simples de uma criança, a confiança de que nossa oração traz a bênção até nós. E aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Não que a bênção do quarto secreto dependa do sentimento forte ou fervoroso com que eu oro, nada disso, mas depende do amor e do poder do Pai, a quem eu e você confiamos as nossas necessidades. E assim, o nosso Mestre tem apenas um desejo: lembrar que seu Pai está, vê e ouve em secreto. Vá e permaneça lá no quarto e saia de lá com esta confiança. Ele vai lhe dar a recompensa. Ele o recompensará. Confie nele para isso. Dependa dele. A oração para o Pai nunca é vã. Nunca é vã. Ele o recompensará abertamente. Queridos, e para confirmar ainda mais essa fé no amor paterno de Deus, Cristo faz uma terceira declaração. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, à primeira vista pode parecer que esse pensamento torna a oração menos necessária, porque Deus sabe melhor do que a mim e a você o que realmente nós precisamos. Mas, à medida que eu e você adquirimos um discernimento mais profundo do que realmente é a oração, essa verdade ajudará e muito a fortalecer a nossa fé. Ela nos ensinará que não necessitamos, como gentios, com a multidão e urgência de nossas palavras, convencer um Deus indisposto a nos ouvir. Ela conduzirá a uma santa meditação e silêncio na oração, como sugere a pergunta: meu Pai realmente sabe que eu necessito disso? Ela nos dará, uma vez que já fomos conduzidos pelo Espírito, a certeza de que a nossa petição é de fato de acordo com a palavra de Deus. E se é de acordo com a palavra de Deus, é de acordo com a sua vontade. Queridos, nós temos que ser sinceros diante do nosso Senhor. Senhor, ensina-nos a orar. Eu e você, nós precisamos de aprendermos essa arte da oração. E fico vendo assim, tem muita gente que gosta de participar nas reuniões de orações e ora bonito, mas será que essas pessoas, elas oram sozinhas lá no quarto? Lá no quarto, sim, é que onde vai aqueles verdadeiros homens e mulheres de Deus,
que passaram pela cruz estão buscando uma intimidade com o Senhor nesta arte da oração. Senhor, ensina-nos esta arte da oração. Coloque este anseio em nosso coração. Coloque esse desejo em nosso coração para te buscar a ti somente, Senhor. Que Deus te abençoe, queridos. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar em seu coração e revelar essa doce pessoa de Cristo. Amém. O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Se você deseja maiores informações sobre esta mensagem, ligue para o telefone 3215 7508, 3215 7508, ou então faça-nos uma visita e participe de uma de nossas reuniões. Atenção para os dias e os horários das reuniões. Todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas da manhã e às 19 horas. Igreja Batista Palavra da Cruz, Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Bom dia a todos, graça e paz. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão.